Eu sou o professor Daniel René e você está na primeira aula sobre conhecimentos locais de Alagoinha do Piauí. Aqui nesse canal você estuda sobre as cidades e aprende mais sobre cada uma dessas cidades, sobre a história, sobre a geografia, sobre a cultura e sobre a política. E essa é a primeira aula dessa série, onde eu vou abordar elementos sobre a história e a geografia de Alagoinha do Piauí. E se você se interessar, querer se aprofundar mais, aqui na descrição tem o link para você comprar uma apostila com conhecimentos locais e regionais de Alagoinha do Piauí. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira aula. Vamos falar sobre a história de Alagoinha do Piauí e vamos começar ali com o período desde a origem e povoamento da região. Primeiro, precisamos aqui entender também o próprio nome, né? Alagoinha do Piauí. O povoado ao redor da lagoa ficou conhecido como Alagoinha devido à abundância e à importância de água, tá? Então isso aí já é tranquilinho para você. Até o próprio nome ele já explica isso, né? Então fica fácil, mas a gente vai entendendo aqui o conceito e porquê. Mas a história dos primeiros povoadores da Alagoinha tem relação com a história do Piauí, né? Tem relação com as famílias que se dirigiram para aquela região do sul do estado e formaram fazendas e currais. Então, os primeiros moradores a chegarem às terras do atual município de Alagoinha do Piauí, eles desempenharam um papel fundamental na construção histórica da região, porque a sua chegada se insere dentro do contexto de ocupação daquela região. Então, eles buscavam ali terras férteis, né, e vastos territórios ali para você criar o gado e também aproveitar para fazer o cultivo de gêneros alimentícios. Esses gêneros alimentícios ajudavam na subsistência e depois essas famílias começaram a prosperar e aí com a prosperidade dessas famílias você tem ali a instalação do primeiro povoado. Então o registro histórico aponta que esses primeiros moradores teriam iniciado sua jornada ali por volta do finalzinho do século XVIII. A origem desses desbravadores, né, chamamos assim de colonizadores do Piauí, ele tinham origens ali por exemplo, da Bahia, Ceará, do Rio Grande do Norte, e eles trouxeram consigo não apenas a vontade de conquistar essas novas terras, né, ocupar essas novas terras, mas também muito da cultura, né, e da tradição desses lugares, né, dessas capitanias. Então eles contribuíram para moldar a identidade do município, né, do caso, a identidade de Alagoinha do Piauí. Então a história de Alagoinha do Piauí remonta lá do finalzinho do século XVIII, quando algumas famílias visionárias e quando receberam a incumbência de ocupar esse território e produzir nessas terras, eles começaram a explorar as rotas de povoamentos estabelecidas pelos indígenas. Por quê? Vocês vão perceber que a história do Piauí, no começo, com a chegada dos primeiros colonizadores, quando a gente está falando sobre principalmente essa região, Domingos Afonso Mafrense e Francisco Dias Dávila, essas primeiras famílias elas se depararam com a presença indígena nesse local. Então os indígenas já moravam nessas regiões. E muitos desses indígenas eles habitavam próximos de algum recurso hídrico, ou seja, o rio ou em lagos, não, ou lagoas. E aí, cara, essas rotas dessas primeiras famílias, elas se utilizavam dessas rotas dos indígenas, né? Então, essas rotas se erguiam ao longo dos rios e ofereciam uma vantagem estratégica para essas famílias que buscavam essas terras férteis para criar os seus rebanhos bovinos. Então, à medida que essas famílias iam chegando à região, eles se estabeleceram nessas localidades ribeirinhas e que hoje, né, compõem o município de Alagoinha do Piauí. E entre as principais famílias se destacam nesse processo de colonização então os Britos, Silva, Dias de Medeiros, Sá Carmaço, Lima, Rocha e Soares. Essas são as primeiras famílias a se instalarem ali naquela região. Então essas famílias, dentro desse contexto, foram importantes, né, na construção da identidade da cidade e da consolidação dessas raízes. Tanto o elemento geográfico importante na formação da cidade foi a existência de uma lagoa, né, no que hoje constitui a zona urbana de Alagoinha do Piauí. E aí, devido à acessibilidade dessas fontes de água, que incluíam não apenas a lagoa, mas também o Rio Grande, né, que hoje é chamado de Marçal,
Naturalmente, você tem essas famílias se instalando ali e elas acabam ocupando, né, tendo uma concentração populacional perto da lagoa e perto do Rio Grande. Então, em virtude da presença desses recursos hídricos, o povoado que surgia ao redor da lagoa ficou conhecido como Alagoinha, e esse nome refletia a importância, né, da água na região e acabou por batizar o município. A história de Alagoinha do Piauí e as suas localidades vizinhas, como Areia Branca, Piranhas, Caiçarinha e Pedras, é marcada também por um processo gradual de povoamento, né, e integração comunitária. Você também tem que entender que à medida que essas famílias chegavam à região em busca de terras férteis e oportunidades, e também por meio de casamentos, né, entre os filhos dessas famílias, os pequenos núcleos populacionais começavam a se expandir e a se interligar. E aí formavam uma comunidade cada vez mais coesa, cada vez mais forte. E aí a formação desses núcleos populacionais resultou em uma integração significativa entre essas localidades, onde essas famílias elas compartilhavam experiências, tradições, os recursos. E isso tudo contribuiu para o crescimento, né, para o crescimento e o fortalecimento da comunidade local. É importante notar que, nesse período, a comunicação e a interação com a sede municipal, Pio IX, eram limitadas. Pio IX enfrentava um desafio político-administrativo, o que levava a uma certa negligência em relação às localidades distantes que faziam parte do seu vasto território. E aí esse isolamento geográfico e político levou comunidades locais, exemplo, Alagoinha do Piauí, a desenvolver uma forte autonomia e uma coesão interna marcada pela solidariedade, né, da própria comunidade e também pela resiliência até para sobreviver diante da falta de apoio naquele momento, naquele contexto de Pio IX. O processo, então, de formação desses núcleos populacionais reflete a determinação das famílias pioneiras que desempenharam ali um papel fundamental na construção da identidade local. E a história dessas comunidades é um testemunho de perseverança daqueles que enfrentaram principalmente os desafios ali e adversidades para se estabelecerem naquela região. Então, por isso que a Lagoinha tem uma característica de ser uma cidade onde a população ela tem, né, esses laços, são bem unidos, porque foram várias famílias que acabaram ali ocupando aquela região. A história de Alagoinha do Piauí também é marcada por um processo de emancipação política e administrativa que culminou com a independência como município. Então, o antigo distrito do município de Pio IX, Alagoinha conquistou sua autonomia no dia 9 de abril de 1986, por meio da promulgação da Lei Estadual de número 4.402. E aí, a partir desse momento, o povoado ele passou a ser conhecido como Alagoinha do Piauí, consolidando essa identidade, né, e também a característica e um título de município independente. A história de Alagoinha remonta ao final do século XVIII, quando o português João Raimundo, juntamente com sua família, migrou da Bahia e se estabeleceu na região conhecida como Areia Branca. E aí, a partir desse ponto, uma série de sucessivas famílias, oriundas do estado como Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, começou a chegar e habitar essas regiões, como eu falei para vocês, e eu destaquei algumas dessas famílias, tá? E só para não esquecer, pessoal, o gentílico dos habitantes da Alagoinha do Piauí é alagoinense, tá? E aí, a formação administrativa do município teve início com a promulgação da lei estadual, que elevou a categoria de município e distrito. A sede do município foi estabelecida no atual distrito da Alagoinha do Piauí, que antes era conhecido como Alagoinhas, e o processo culminou com a instalação oficial do município em 31 de dezembro de 1986. Importante também citar, pessoal, nessa aula, a construção da igreja de São João Batista em Alagoinha do Piauí. A construção da igreja São João Batista em Alagoinha do Piauí desempenhou um papel fundamental dentro dessa história, porque antes mesmo da construção do próprio povoado, a igreja já estava lá. Então, antes da construção deste templo religioso, cerimônias como casamento, batizados, crismas e comunhões eram realizadas nas cidades vizinhas ou apenas quando um padre visitava a região e celebrava missas, né, nas casas dos moradores ali locais.
E dentro desse contexto, a religiosidade sempre acompanhou os primeiros povoadores da região, porque desde os momentos iniciais de sua chegada, eles cultivaram a fé e a devoção religiosa. O padroeiro da cidade é São João Batista. Ele foi escolhido, pessoal, por quê? Devido a, principalmente à tradição religiosa. O início das novenas, né, em sua homenagem, remontam lá do ano de 1915, então é lá do início do século XX. Inicialmente, essas celebrações ocorriam na localidade de Areia Branca, na casa lá na época do seu Antônio Pedro Pereira e a dona Isabel Pereira. Essas festividades não se limitavam apenas à devoção religiosa, mas também representavam um momento ali de confraternização, né? Encontros sociais, estabelecimento de relacionamentos e atividades comerciais, principalmente com a venda de alimentos e bebidas, né? Então, essas festividades elas movimentam a cidade, né? As festividades ali acabam movimentando também a economia da cidade. Então, a construção da igreja de São João Batista em Alagoinha começou em 1945, quando o povoado já estava mais organizado. Os próprios moradores desempenharam um papel crucial na construção do templo, colaborando assim de forma coletiva, né, em forças conjuntas, conhecido como chamamos isso de mutirão, né? Todo mundo se reúne para construir a igreja, e a igreja foi concluída em 1949, tornando-se um marco importante na história do município. Os festejos em homenagem a São João Batista, eles são realizados no mês de junho e eles se tornaram uma tradição na região, além de servirem também, pessoal, como momento, né, de devoção religiosa e celebrar também com as cidades vizinhas. Então, a celebração de São João Batista se consolidou como um evento significativo, enriquecendo a cultura e a identidade da comunidade de Alagoinha do Piauí. E é isso, galera, essa é a nossa primeira aula falando sobre aspectos históricos. Fique ligado que logo mais vamos lançar uma segunda aula sobre aspectos geográficos, e depois a gente vai também explorar o hino da cidade, a bandeira, os símbolos e algumas informações que são necessárias para você conhecer cada vez mais a cidade de Alagoinha do Piauí. E lembrando, se você tiver interesse, temos aqui a apostila através desse QR Code ou através do link na descrição, tá? Então é isso, galera, abraço, fiquem na tranquilidade e até uma próxima aula e com o professor Daniel René. E siga esse canal, compartilhe e ative as notificações para receber um novo vídeo, tá bom? É isso, galera, até mais e tchau.